Olá pessoal, então vamos fazer a resolução dos exercícios do módulo 4, né? Então vamos lá. Bom, por que durante a transição do estado da matéria a temperatura do sistema se mantém constante? Eu mostrei isso para vocês na aula de número 1.1. E aí eu apresentei esse gráfico e disse o seguinte: aqui eu tenho o estado sólido, que o estado da matéria no estado sólido, né, como se dá a organização, é um sistema extremamente mais organizado, né, onde as moléculas estão mais próximas uma das outras, né, as partículas que compõem essa substância são mais próximas, e ocorre uma alta interação entre elas. Então, as forças intermoleculares, sejam de atração ou de repulsão, são bem existentes. Já no estado gasoso, já é bem diferente. Elas estão tão distantes que praticamente não há uma interação intermolecular. Bom, o que vai acontecer? Neste caso aqui, quando eu começo a dar energia na forma de calor, eu vou aumentando, dando cada vez mais, e as moléculas começam a se agitar e dissipam essa energia na forma de aumento de temperatura. Chega um momento que elas não conseguem mais fazer isso. E aí elas começam a se afastar e romper as interações intermoleculares. Nesse momento, a temperatura permanece constante porque toda a energia que eu der será utilizada na quebra dessas interações intermoleculares. Então, por que permanece constante? Porque toda a energia que é dada é utilizada para romper as interações intermoleculares no momento da transição de fase. Tranquilo? Bom, já no exercício 2, eu perguntei para vocês o que é zero absoluto, 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, e como seu valor foi encontrado. A gente viu isso lá na aula de número 1.2, quando a lei de Charles indica que o volume varia linearmente com a temperatura. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu fixar a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, eu não estou colocando mais mais matéria ali dentro, mais quantidade de gás, né? E eu também vou fixar nesse caso, além da quantidade de matéria, a pressão. A pressão permanece constante. Então, o que vai acontecer? Se a pressão permanece constante e a temperatura varia, o volume vai variar linearmente com a temperatura. Se eu aumento a temperatura, automaticamente as partículas começam a se agitar mais, e aí, para não aumentar a pressão, que essa é fixa, elas terão que ocupar um maior volume. A mesma coisa o contrário. Se eu for reduzindo a temperatura, o volume vai reduzir. Por quê? Porque a agitação das partículas irá diminuir, a energia cinética delas vai diminuir, e elas vão bater com menor intensidade nas paredes do frasco. Então, isso faria com que a pressão reduza. Como eu disse que a pressão foi fixada, então eu preciso diminuir o volume para manter a pressão. O que vai acontecer? Cada gás terá uma determinada relação de temperatura com volume. Se eu pegar diferentes gases, por exemplo, A, B, C e D, eles terão essas retas, né, no gráfico de volume por temperatura. Só que interessante que se eu extrapolar essas linhas, né, conforme eu vou diminuindo a temperatura, vamos imaginar que eu estou diminuindo cada vez mais a temperatura, chegar um momento que eles vão se encontrar. Esse momento será em menos 273 graus Celsius. O que aconteceria? Por que eu digo que isso é o zero absoluto? Primeiro, que se eu reduzir mais, por exemplo, 274 graus Celsius negativo, eu começaria a ter volume negativo, e isso fisicamente não é permitido, né? Na verdade, eu nem chego nessa temperatura. Por quê? Porque eu não poderia ter um volume igual a zero. Seria como eu não tivesse existência mais de matéria, porque eu não tenho volume, né? Então, o que acontece?
Primeiro, por que 273 é o zero absoluto? Porque seria o momento que fisicamente a substância passaria a ter volume negativo. Os gases teriam volume negativo. Então, esse é o zero que a gente chega. Além disso, eu poderia dizer também que essa temperatura eu não consigo alcançar. Por quê? Porque eu só soube disso porque eu extrapolei as linhas, né? Mas, na verdade, eu só chego a temperaturas abaixo de zero, onde o volume ainda é permitido. Tranquilo? Então, o zero absoluto se deve ao momento em que o volume dos gases passaria a ser negativo. Então, por isso que eu não posso ultrapassar o zero, né? O zero Kelvin ou menos 273 graus Celsius. E como foi encontrado? A partir da extrapolação das linhas, né, obtida por diferentes gases, pela variação da temperatura com volume, mantendo a pressão constante e a quantidade de gás. Tudo bem? Então tá. Então, como a lei de Boyle, a lei de Charles e o princípio de Avogadro estão presentes na lei dos gases. A gente trabalhou isso lá na aula de 1.3. Então, aqui eu tenho a lei geral dos gases, né, que é PV-NRT, onde eu tenho pressão, volume, quantidade de matéria, constante geral dos gases e temperatura. Então, lá na lei de Boyle, o que a lei de Boyle diz? Que se eu fixar a quantidade de matéria, eu não estou variando a quantidade de matéria, e a temperatura, tendo em vista que R é uma constante, se eu fixei todos esses, isso daqui seria uma constante. Para que isso seja constante, se eu variar agora a pressão, por exemplo, se eu aumentar a pressão, o volume tem que diminuir. Porque o produto da pressão-volume é igual a uma constante. Isso é a lei de Boyle, que se eu aumento a pressão, diminui o volume. Se eu aumento o volume, diminui a pressão. São inversamente proporcionais. A lei de Charles, que a gente acabou de ver, é se eu fixar a pressão, a quantidade de matéria também está fixa, e R continua sendo uma constante, porque não vai variar jamais, porque é uma constante. O que vai acontecer? Eu tenho P, N e R constante. Então, se eu aumento o volume, aumenta a temperatura. Então, se eu diminuo a temperatura, diminui o volume. E foi o que a gente viu, né? Se eu diminuo a temperatura, os gases vão diminuindo ao seu volume, até que, se eu extrapolar a menos 273 graus Celsius, ou 0 Kelvin, eu vou chegar no volume zero, que seria, na verdade, inalcançável, porque não faz sentido as substâncias terem um volume igual a zero. E a hipótese de Avogadro? Na hipótese de Avogadro diz o seguinte, que se eu fixar a pressão, a temperatura, e agora R permanece constante, e eu vario a quantidade molar, a quantidade de matéria e o volume, o que vai acontecer a relação? Se eu aumento a quantidade de número de mols, vai aumentar o volume. Então, ele diz o quê? Que a quantidade do volume ocupado por uma quantidade de gás é fixa. Se eu aumentar a quantidade de mols, vai aumentar o volume. Se eu diminuir, vai diminuir o volume também. Então, ou seja, eu encontro as três leis, a lei de Boyle, Charles e a hipótese de Avogadro, na equação geral dos gases. O que diferencia um gás de um gás ideal? Bom, a gente trabalhou isso e eu disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês qual foi a resposta. Em um gás ideal, as forças de atração e repulsão são desconsideradas, o que permite pensar que as partículas apenas interagem quando se chocam uma com as outras, e que este choque é elástico, sem perda de energia cinética. Então, nos gases ideais, para que a gente possa estudar de uma forma mais simples, a gente considera que são partículas e que o volume ocupado por elas é praticamente desprezível quando eu comparo com a distância entre uma e outra. Então, são pontos, né, num imenso espaço vazio e que eles estão em constante movimento aleatório. Quando eles se chocam, né, eles não perdem energia, simplesmente esse choque é elástico e elas vão mudar a sua trajetória até bater em outra partícula ou na superfície do que o compõe.
Já nos gases reais, isso não é verdade. O que acontece? Nos gases reais existe força de atração. Prova está que se eu comprimir um gás, vai chegar um momento que a interação entre eles faz com que este gás condense e forme um líquido. Isso a gente pode observar no GLP, gás liquefeito de petróleo. O que é feito? Aqueles hidrocarbonetos que compõem o gás são confinados a uma grande pressão, fazendo com que as interações intermoleculares prendam ele no estado líquido. Chega um momento que eu não consigo mais comprimir, né? Ou seja, no momento que ele se torna gás, a compressão já é evitada. A gente não consegue mais comprimir. Tranquilo? Então, o que diferencia? São as forças de atração. Óbvio que a gente pode considerar um gás real como ideal, desde que seja, né, em condições que as atrações intermoleculares não sejam tão pronunciadas. Já no exercício 5, a pressão atmosférica no topo do Monte Everest é de aproximadamente 240 mg de mercúrio. Converta essa pressão para atm, torr, pascal e bar. Bom, isso aqui é só uma conversão, eu vou fazer a primeira aqui, né? Então, o que acontece? Um atm é igual a 760 mg de mercúrio. Logo, se um atm é igual a 760 mg de mercúrio, 240 será igual a x. Eu vou fazer o quê? Multiplicar em cruz, né? Fazer uma regra de 3. A partir daí, eu tenho que xAtm, né? xAtm vezes 760 é igual a 1 atm vezes 240 mg de mercúrio. Esse 760 mg de mercúrio passa para cá dividindo, e aí eu vou resolver isso daqui e chego que, ou seja, 240 milímetros de mercúrio é igual a 0,316 atm. O que quer dizer isso? Que a pressão atmosférica lá no topo do Everest, né, é bem menor do que ao nível do mar, até porque existe uma menor coluna de ar sobre nós, e por isso que o ar é chamado de rarefeito, e aí pode causar o mal da montanha. Enfim. Aí a gente pode converter para torr, então tem aqui, depois vocês vão dar uma olhada, foi o mesmo tipo de cálculo. Nesse caso aqui, o que eu fiz uma relação? Ó? Se 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 atm, e que 1 atm é igual a isso aqui, eu posso dizer que essa quantidade de pressão em Pascal é igual a esse daqui. Então foi o que eu fiz para converter milímetros de mercúrio para Pascal. A mesma coisa eu fiz aqui para o bar, né? E na 6, eu pergunto para vocês qual o gás mais denso a 1 atm e 25 graus Celsius e por quê? O que eu fiz? Né? A gente chegou lá na aula 2.2 que eu falei para vocês que a fórmula da densidade é igual a massa sobre volume. Né? Então, o que eu posso dizer? Que uma substância que tem uma grande densidade, né, quer dizer que ele tem ou uma pequena massa, para que ele tenha um alto volume, né? Ele tem uma elevada massa e um pequeno volume. Ou se a substância tem uma pequena densidade, quer dizer que ele tem uma pequena massa sobre um grande volume. Então, a partir daqui eu posso dizer o quê? O que é a massa de uma substância? A massa da substância é a quantidade de mols vezes a massa molar. Né? Então, quando eu digo 180 gramas de água, quer dizer que eu tenho 10 mols vezes 18, que é a massa molecular da água. 10 vezes 18, 180 gramas de água. E se eu substituir esse Nm, né, N, que é a quantidade de mols, vezes a massa molar, por esse M, na fórmula da densidade, eu tenho isso aqui. E aí, como a gente está falando de gases, eu vou pegar a equação geral dos gases e vou substituir este NV. Da onde eu vou substituir? Se eu pegar esse V e passar para cá, eu tenho N sobre V. E aí eu posso substituir o N sobre V pela densidade com a massa molar. Então foi o que eu fiz aqui. Ó. O que eu fiz? Eu peguei e isolei, ó,
N sobre V, então o V veio para cá dividindo, o RT passou para cá dividindo. Entendeu? Ó, é só invertir. O V veio para cá, dividindo o N, e o RT veio para cá, dividindo o P. Então, tem isso aqui. N sobre V é igual a densidade e ainda eu tenho a massa molar. Então, está aqui, ó, densidade e a massa molar. Agora, eu consigo chegar na densidade dos gases relacionando a massa molar, a pressão, constante geral dos gases e a temperatura. Como o exercício deu que a pressão é fixa e a temperatura é fixa, olha só, posso dizer que se a pressão é fixa, a temperatura é fixa, a constante geral dos gases é uma constante, eu posso dizer que quanto maior a massa molar, maior a densidade. Eu calculei a massa molecular de cada um, 38, 32, 44. O que é a massa molar? É a quantidade de átomos presentes na estrutura, na fórmula molecular. Então, ó, 1 carbono, C1, né? Vezes 12, que é a massa do carbono. 2 oxigênios, porque é O2, né? Quando não tem nada é 1. Aqui, como tem 2, é porque é 2. 2 vezes a massa do oxigênio. Multiplico e somo e eu tenho aqui. Como a maior massa é do CO2, do dióxido de carbono, isso provavelmente vai me dizer que a densidade dele é maior, se eu fiz as contas corretas. O que eu fiz aqui? Eu peguei 38 gramas, que é a massa molar, é gramas por mol, então mol está dividindo, né? Barra mol, então eu já botei embaixo. A pressão é 20, cadê? A pressão é 1 atm, então 1 atm. R é esse valor aqui. Por que eu escolhi esse valor? Porque eu tenho essas unidades, ó, atm, Kelvin, mol. Então, eu estou procurando um que tenha atm, Kelvin e mol. Então, usei esse aqui. O que ele disse? Que é litro vezes atm. Litro vezes atm. Divididos por Kelvin e mol. Como eu não posso ter uma terceira divisão, o que acontece? Esses que estão dividindo estão lá em cima multiplicando. Então, por que eu botei em azul? Porque essas unidades em azul aqui pertencem à constante geral dos gases. E a temperatura. Olha que interessante. Kelvin vai cortar com Kelvin. Mol vai cortar com mol. ATM vai cortar com ATM. Sobrou o quê? Gramas por litro, que é a unidade de densidade. E aí eu tenho ali, ó, os valores. E o que isso quer me dizer? Que realmente, quanto maior a massa molecular, maior a densidade do gás. Então, o CO2 tem maior do que o flúor, que por sua vez é maior que o gás oxigênio. Tranquilo? Bom, 7. Qual a pressão exercida por uma mistura de 1 grama de oxigênio, 4 gramas de nitrogênio a uma temperatura de 273 graus Celsius, Kelvin, e em um recipiente de 5 litros. O que eu vou fazer aqui? Então, ó, primeiro, quantidade molar do O2, né? Então, 1 mol de O2 tem massa de 32 gramas por mol. Como é que eu sei isso, gente? Porque, olha só, eu não disse para vocês que como é que eu calculo a massa molecular? Essa substância é composta por 2 átomos de oxigênio. Cada oxigênio pesa 16, então 2 vezes 16, 32. Então, essa molécula pesa 32 gramas. Como eu estou me falando, 32 unidades de massa atômica, que a gente chama, né? Como eu estou falando em quantidade de mols, 32 gramas por mol. Só que eu não tenho 32, eu tenho uma. O que eu vou fazer? Vou fazer uma regra de 3. Se 1 mol tem 32, 1 grama vai ter x. Qual é esse valor de x? Está aqui, ó. 0,0325 mols. A mesma coisa eu fiz para o nitrogênio. Então, eu descobri quantos mols ou qual é a quantidade de matéria que eu tenho desses dois gases nessa mistura. Bom, a quantidade total de mols da mistura é a quantidade de mols do O2 mais a quantidade de mols do NO2, que é a soma desses dois, que vai dar 0,1979 mols. Bom, essa é a quantidade de matéria. Bom, agora eu tenho todos os dados. Eu tenho a pressão, é a pressão que eu quero saber. Eu tenho o volume, que é 5 litros. A quantidade de mols, que é isso aqui. A constante geral dos gases, que eu pego na tabela. E a temperatura, que é 273. Como eu quero saber a pressão, eu passo o volume para cá dividindo. Está aqui, ó. Esta é a minha fórmula, né?
agora eu vou substituir N, a constante geral dos gases, né? Que é litro atm divididos por Kelvin mol. Olha que interessante, antes a constante geral dos gases estava embaixo, Kelvin mol aí eu tinha colocado em cima. Agora, como a constante geral dos gases está em cima, Kelvin mol vai para baixo. Sempre eu vou colocar invertido da posição que ele está, tá bom? Temperatura 273 Kelvin e o volume, que é a única que eu tenho aqui dividindo, é 5 litros. Tudo isso foi dado aqui. Resolvendo, eu chego que esta mistura gera uma pressão de 0,8866 atm. Aqui temperatura uma amostra de 0,75 mol de xenônio confinada em um cilindro de 10 litros exerce uma pressão de 820 torr. Bom, eu quero saber a temperatura. Então, onde eu tenho temperatura? Tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a temperatura, passar NR para cá dividindo. Então, ó, agora eu tenho PV divididos por NR e a temperatura isolada. Tá? Bom, agora eu vou substituir. Qual é a pressão? 820 torr. Qual é o volume? 10 litros, porque deu aqui, ó, volume de 10 litros. Qual é a quantidade de mols? 0,75 mols. E qual é a constante geral dos gases? Olha só, pessoal. Agora eu tenho torr, né? A unidade de pressão é torr. Qual deles que relaciona torr? Esse aqui de baixo, ó. Então, eu vou pegar esse daqui, para eu não precisar converter, né? Então, eu peguei 62,364 litro vezes torr, Kelvin, mol. Viu que agora a constante geral dos gases está embaixo? Então, litro, torr, e aí ele está, ó, vezes Kelvin na menos 1, mol na menos 1. Esses que estão na menos 1 vão ficar para o lado inverso, ou seja, eles estão aqui em cima agora. Torr vai cortar com torr, mol vai cortar com mol, litro com litro. O que sobra? Kelvin, que é a unidade de temperatura. Então, está correto. Aqui é temperatura, tá, pessoal? Não é pressão. 175,1 Kelvin. Tranquilo? 9. Qual a pressão de uma amostra de 0,56 mol de um gás X? É um gás ideal, X. Em um volume de 6 litros e uma temperatura de 58 graus Celsius. Então, o que eu quero saber? A pressão novamente. Então, o volume vai lá para o outro lado, deixo a pressão isolada. E vamos ver agora se eu tenho tudo. N, tenho quantidade de matéria, 0,56 mol. R, tenho a equação geral dos gases? Tenho. Aí, qual delas eu vou pegar? Qual é a unidade de pressão que eu tenho aqui? Eu não tenho nenhuma. Então, tanto vai fazer. Aqui eu escolher, a pressão vai estar na unidade que eu colocar aqui, tá bom? Então, eu peguei para chegar em ATM. Então, eu peguei 0,285 vezes 10 na menos 2, litro ATM, Kelvin, mol. Então, substituir aqui, lembrando que Kelvin, mol vem para baixo, porque a constante geral dos gases está em cima. Temperatura, 331,15. Ah, mas não foi isso. Porque se a constante geral dos gases está em Kelvin, eu não posso usar em Celsius. O que eu faço? Somo 58 mais 273,15. Para converter temperatura em graus Celsius em Kelvin, eu somo a temperatura em graus Celsius com o número 273,15. Por isso que eu cheguei em 331,15 Kelvin, divididos pelo volume, que é 6 litros. Corto mol com mol, litro com litro, né? Kelvin com Kelvin, o que me sobrou? ATM. E se eu resolver, eu vou chegar aqui na pressão que esse gás exerceu. A 10. Calcule a pressão parcial de cada componente de uma mistura por A, o gás A tem essa quantidade de mols, o gás B tem essa quantidade, C tem esta quantidade e D tem esta quantidade, que apresenta uma pressão total de tanto. O que a gente precisa fazer? Primeiro, eu preciso somar todas as quantidades de mols para saber quanto de matéria eu tenho dentro desse reservatório.
né? Lembrando que matéria é a quantidade de mols. Então, eu somei, ó, 0,65 mols de A com 0,24 mols de B e assim sucessivamente. Cheguei à conclusão que eu tenho 1,46 mols totais. E agora eu quero ver qual é a fração molar. O que é fração molar, para ficar bem claro? É a porcentagem, né, que cada um dos gases vai oferecer nessa mistura. Então, eu tenho aqui 0,65, que é a quantidade de mols de A, divididos pela quantidade total, que é 1,46. Vai me gerar essa quantidade. Essa quantidade é a fração molar, é a contribuição do gás A nessa mistura. A mesma coisa eu fiz para todos, a quantidade de mols de B divididos pela quantidade total. Quantidade de mols de C divididos pela quantidade total. E aí eu cheguei. A soma agora vai dar 1, porque 1 é o total que eu tenho ali. E aí, cada um contribui com uma fração desse 1. Agora, barbada, para eu saber a pressão parcial, eu pego a fração molar da substância vezes a pressão total. Então, a fração molar de A é 0,445 vezes a pressão total. Então, a mesma coisa vou fazer com B. A fração molar de B vezes a pressão total. 0,164 vezes 1,7. Bom, cada um dos gases contribui com essa pressão parcial, que é a pergunta. Se eu somar a pressão parcial de todos, vai dar 1,7. Então, primeiro o que eu fiz? Somei o número de mols para saber a quantidade de matéria que eu tenho naquele cilindro. Depois, eu vi quanto cada um contribui. Como eu fiz isso? Calculando a fração molar. Para eu saber a pressão parcial, eu pego a fração molar calculada anteriormente e multiplico pela pressão total. Tranquilo? Exercício 11, que é o nosso penúltimo exercício, perguntava o seguinte: uma mistura de 0,5 mol de hélio, 0,3 mols de neônio e 0,1 mols de argônio é colocada em um recipiente de 6 litros a uma temperatura de 298 Kelvin. Calcule a pressão parcial de cada um dos gases, a pressão total. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro somar a quantidade de mols de cada um. Por quê? Porque eu quero saber qual é a quantidade de matéria. A partir disso, eu consigo descobrir a minha pressão total. Tá? Então, a pressão total, eu passo V para cá. Agora, eu tenho esta equação aqui. N, eu tenho, que é a quantidade total de matéria, é a soma de todos os gases, 0,9. A constante geral dos gases, que é tabelado, a temperatura que ele me deu, divididos pelo volume que foi dado. E aí eu chego à pressão. Todos esses gases juntos me geram essa pressão. Então, eu já consegui chegar na pressão total. Só que pergunta o seguinte: qual a pressão parcial também de cada um? O que eu vou fazer? Vou calcular, lembra que eu fiz no exercício anterior? Pego a quantidade de mols do hélio e divido pela quantidade total. A quantidade total fui eu que calculei aqui e a quantidade só do hélio está aqui, 0,5. 0,5 divididos por 0,9, 0,55. A mesma coisa eu fiz do hélio. O hélio tá errado aqui, tá, pessoal? É hélio e aqui é neônio. Me esqueci de arrumar aqui, tá? Então, 0,3 divididos por 0,9 vai dar 0,33. 0,1 do argônio divididos por 0,9, 0,12. Com a pressão parcial, com a fração molar vezes a pressão total que eu calculei, eu consigo chegar nas pressões parciais. Então, barbado o exercício, olha com calma que vocês vão conseguir chegar. E o último exercício, né? Uma certa mistura de hélio e neônio possui uma pressão total. Agora ele deu a pressão total. Sabemos que a pressão parcial do N2 é essa aqui. E que o número de mols dos dois gases da mistura é esta daqui. Qual a massa em gramas de hélio? Bom, primeiro vamos por partes, tá? Se eu tenho a pressão total e a pressão do neônio, eu consigo chamar do nitrogênio, eu consigo chegar na do hélio. Como? A pressão total é a contribuição da pressão parcial do hélio mais a
contribuição parcial do gás nitrogênio. Se eu tivesse 3, seria a soma das 3. Se eu tiver 4, a soma das 4. Ou seja, a pressão total é a contribuição de cada um dos gases. Então, eu tenho a pressão total e tenho a do nitrogênio, eu consigo descobrir a do hélio. Como? Eu pego o nitrogênio e passo para cá diminuindo. Então, a pressão parcial do hélio é a pressão total menos a do nitrogênio. Então, 0,76, que é a pressão total, menos 0,268 do nitrogênio, e eu chego na pressão parcial. Bom, olha que interessante. Eu tenho a pressão parcial do hélio e tenho a do nitrogênio. Então, eu consigo chegar na porcentagem que cada um contribuiu. Como? 0,760 atm é o total, então é o meu 100%. Mas o nitrogênio contribuiu com 0,268 atm. Quantos por cento é isso? X. Multiplico esse por esse e eu chego na porcentagem de contribuição do nitrogênio. A mesma coisa eu fiz para o hélio. Então, olha só, quem contribuiu mais? O hélio. Porque ele contribui com uma pressão de 492, que me dá 64% do total. Esse aqui é menos, pode ver que é menos. Logo, a contribuição tem que ser menor. Bom, cheguei na contribuição. Agora eu preciso saber quantos mols eu tenho de hélio. Por quê? Porque a pergunta é saber a massa do hélio, só que eu só tenho a quantidade total de mols, que é a soma dos dois. Então, se 0,065 mols é 100% dos mols que eu tenho ali, isso aqui é a quantidade dos dois. Só do nitrogênio é 35,3. Por quê? Porque se ele contribui com uma quantidade de pressão, é porque tem uma quantidade de matéria proporcional a isso. Já o outro vai contribuir com uma pressão maior porque tem uma quantidade de matéria maior. E como eu vou descobrir isso? A partir do cálculo, 100% da quantidade que eu tenho ali é esse valor de mols. 35 é a quantidade que o nitrogênio contribuiu na pressão. Então, ele deve ter uma quantidade proporcional de mols. Está aqui, 0,023 mols. A mesma coisa eu fiz para o hélio. 0,065 mols é 100%. Logo, como ele contribui com 64,7% da pressão, ele tem que ter uma quantidade de mols proporcional. Então, olha aqui, ele tem quase o dobro, o que é coerente com a pressão, que também é quase o dobro. Agora eu tenho a quantidade de mols de hélio. Olha que barbado. Se 1 mol de hélio é um gás nobre, e a substância gás hélio, é composta apenas por átomos de hélio. Então, quando eu falo de 1 mol de átomos de hélio, eu pego a massa de um átomo de hélio, diferente do nitrogênio. O nitrogênio, cada molécula é composta por 2 nitrogênios. Então, se eu fosse calcular a massa molar do nitrogênio, é 2 vezes 14, que dá 28. Nesse caso, como o hélio é um gás nobre, ele não precisa fazer ligação. Então, cada hélio pesa 4 unidades de massa atômica. 1 mol de hélio pesa 4 gramas. Se 1 mol tem 4 gramas, 0,042 mols vai ter 0,168 gramas de hélio. Tranquilo, gente? Bom, foi meio extenso, mas para que a gente conseguisse resolver todo o exercício da lista, tá aí. Olhem com calma, qualquer coisa, mandem um e-mail que a gente discute.